A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aqui nos escutando em mais um episódio do podcast do Grupo de Oração Semente Preciosa. Estamos aqui em mais um episódio junto com os irmãos do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E neste episódio nós vamos dar continuidade aos assuntos da EBD. E o assunto de hoje é sobre uma das frases que o Senhor Jesus disse na cruz, que é: tenho sede. Eu sou o Douglas Bastos, de Teresópolis, Rio de Janeiro, e antes de começarmos a trabalhar neste tema, nós vamos fazer um clamor ao Senhor, para que Ele abra o nosso entendimento e renove a nossa comunhão com o Espírito Santo. Senhor, nós clamamos a Ti com o poder que é no sangue do Senhor Jesus, quando pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados e pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar renovando a nossa comunhão com o Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento e o Senhor possa estar visitando cada um que esteja escutando este episódio. É o clamor que fazemos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Agora eu passo a palavra para o pastor Josué Emerick, que faz parte do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. A paz do Senhor, Douglas, a paz do Senhor, irmãos do Grupo de Oração Semente Preciosa, para os meus companheiros participantes do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata e para todos os que estão escutando mais esse episódio do nosso podcast. Como já o Douglas adiantou, o nosso assunto é baseado numa das 7 célebres frases que o Senhor Jesus falou ali no momento da sua crucificação. E para a gente aprender um pouquinho mais e entender quão preciosa e quão importante e quão significativa é essa expressão do Senhor Jesus, tenho sede, eu vou convidar a Franciele Oliveira, que é do Grupo de Oração Semente Preciosa, e ela fala conosco lá da Bahia. Franciele, por favor, se apresente aos demais e aos que estão nos ouvindo e fale um pouco sobre a sede para nós, por favor. Amém. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, pastores aqui presentes, a paz do Senhor, ouvintes, que estão aqui ouvindo este podcast. Meu nome é Franciele Oliveira, moro na cidade de Porto Seguro, Bahia. Sou licenciada em Ciências Biológicas e tenho mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Eu quero agradecer já pela oportunidade de estar participando aqui deste podcast, falando sobre esse tema tão interessante que é o tenho sede, que é uma condição biológica que o Senhor Jesus ele passou ali na cruz do Calvário, no momento que ele sente sede. A água que o Senhor Jesus ele sentiu falta ali naquele momento é fundamental para que ocorra um bom desempenho das funções do corpo humano e é o elemento mais abundante no corpo humano é a água. Estima-se que um homem adulto saudável, cerca de 60% do seu corpo seja água, e nas mulheres cerca de 55%. E interessante que quando o corpo ele entra no processo de desidratação, que é quando ocorre uma perda de água, que ela é maior do que a ingestão, o primeiro sintoma que o corpo apresenta é a sede. E a forma como isso acontece é que quando o corpo ele começa a sentir essa falta de água no corpo, o hipotálamo, que é uma parte do cérebro, ele percebe aquela falta e ele manda a mensagem de sede para que haja a ingestão de água, a ingestão de líquido para que o corpo seja hidratado. E existem algumas formas de perda de água pelo corpo. A primeira é quando ocorre de forma simples e natural, que são os processos de suor, urina, que é onde nós eliminamos parte da água que nós ingerimos. E a segunda forma é quando está relacionada a alguma patologia, alguma doença, como vômitos, disfunções intestinais e hemorragias. São formas que contribuem para a perda de água no corpo. E é interessante que o Senhor Jesus ali, ele sente sede, é oferecido para ele, quando ele pede água, é oferecido vinagre. Mas o vinagre não tem capacidade de matar a sede. O que realmente mata a sede é a água. É água pura, cristalina, que ela é a bebida mais rápida à absorção. Pelo fato dela ser mais simples, o corpo ele consegue absorver de forma mais rápida a água e matar a sede mais rápido.
Por isso que quando nós ingerimos outros líquidos, como sucos, refrigerantes, às vezes a gente não consegue matar a nossa sede de forma mais rápida, porque esses líquidos, eles apresentam açúcares, sódios e outros elementos que dificultam o processo de absorção de água. E o que mata a sede do homem é a água pura. Não é, pastor? Muito bom, muito bom. O Franciele, você tocou em 2 pontos muito interessantes aí. O primeiro fez a gente saber com mais detalhes, né, usando da experiência que você tem na sua formação, a respeito da importância da água no nosso corpo. E que a sede é um alarme, não é isso? Que o hipotálamo dispara, criando essa sensação em nós para que a gente tome uma providência para que o corpo seja hidratado e essa descompensação seja então sanada, seja equilibrada. A Bíblia ela é cheia de comparações que facilitam a nossa compreensão dos assuntos misteriosos do reino de Deus. Então o Senhor Jesus ele teve essa preocupação durante o seu ministério de usar elementos conhecidos para falar de coisas desconhecidas. Então para nós, quando a gente fala desses processos naturais e à luz da revelação, a gente vai encontrar sentido nessas coisas. O apóstolo Paulo, ele fala da igreja como sendo o corpo de Cristo. Então, quando o corpo de Cristo sente falta da boa água, e aí já entra a segunda parte do seu comentário, que eu achei muito interessante, que é o valor que a água tem. E na Bíblia, a água ela é comparada com a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, na sua pureza, sem nenhum adicional, mas inspirada pelo Espírito Santo, quem pode trazer o equilíbrio que o corpo da igreja precisa. A gente vai falar mais sobre isso durante esse episódio, e eu queria convidar aqui o pastor Werley, que está falando com a gente lá de São Mateus, no Espírito Santo. Pastor Werley, Pai do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, pastor Josué, faz uma alegria para nós estarmos aqui juntos, ouvindo aí os detalhes científicos desse assunto que é a água, a sede que o Senhor ele externa ali no momento final da sua vida. É bom para a gente compreender a importância desse elemento que é a água, valorizar, Eu queria chamar assim a atenção já que você me deu essa oportunidade, no meio daquele momento de angústia, de dor, que o Senhor Jesus estava passando, um dos sinais ali evidentes de que ele era homem, exatamente essa demonstração dele quando ele externa, eu tenho sede, ou seja, não tem como dizer que ele não era homem, É uma expressão que deixa bem claro para nós, para você que está ouvindo, que o Senhor Jesus, além de Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele foi homem, ele sofreu, ele viveu e sabe muito bem quais são as necessidades de um homem. Eu queria também dizer assim que há um aspecto profético nessa expressão do Senhor. Estava em uma cruz, pendurado no alto, a visão dele, apesar de muito ferido, muito machucado, o rosto machucado, a palavra diz que até o rosto foi ferido. Ele olha para a planície ali, para aquela região, e ele fala isso, tenho sede. É como se ele estivesse dizendo para nós, nas suas considerações finais, verdadeiramente o mundo ele é uma terra seca, uma terra vazia. O que o homem, a sua desobediência ao Senhor, ele trouxe para si, o prejuízo causado. Viveu aqui, passou o seu ministério, e agora a conclusão dele, olha que situação. E aí, eu queria fazer uma colocação que Davi fez isso. Davi também fala coisa parecida com isso. Lá no Salmo 63, ele diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, os irmãos sabem que Davi, separando aquilo que ele fez como homem e não pecou, ele, além de ser rei, ele aponta para o Senhor Jesus como rei, Então, ele fala a mesma coisa.
ele fala de uma terra seca e cansada. Era a situação dele, a situação do Senhor Jesus também esgotado. O homem, nessa hora, você que está nos ouvindo, às vezes você também está aí cansado, esgotado, tenta fazer as coisas, tenta buscar alegria para o seu coração, mas você percebe que a terra é seca e cansada, você não consegue tirar nada desse mundo. Quando fala da terra seca e cansada, fala exatamente desse mundo, um mundo de aparência, um mundo de holofote, mas um mundo que não traz alegria para a nossa alma. Davi estava falando da sede da alma. Então, quando ele fala que a terra é seca, ele está fazendo a mesma coisa que o Senhor Jesus fez ali. O Senhor dali de cima tem sede, está dizendo a terra seca, o mundo sem água, o mundo não tem o que oferecer. Mas ele também se coloca, meus irmãos, agora como uma fonte. Então, Jesus, o sofrimento dele, tudo que ele viveu, ele se coloca como uma fonte à disposição das nossas vidas. Então era isso que Davi estava falando quando ele olha para o Senhor: meu Deus, de madrugada te busco, porque o Senhor é o único que pode matar a sede da minha alma. Então nós hoje também estamos aqui juntos para apresentar para você que talvez não tenha essa experiência, essa realidade. O mundo realmente não tem como suprir a necessidade da nossa alma, mas Jesus na cruz do Calvário, quando ele olha tudo ali, ele se coloca como esse centro, como essa fonte, como o único que pode matar a sede da nossa alma, acalmar o nosso coração. Amém, pastor Josué? Muito bom, Eli. Enquanto você se lembrava desse salmo, me ocorreu também um outro salmo, que é o Salmo 42, em que Davi escreve assim: olha, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É importante, pessoal, a gente lembrar que o Senhor Jesus, naquele momento, ele estava tomando o nosso lugar. Naquele momento, sobre ele estava caindo a ira de Deus, sobre os nossos pecados que o Senhor Jesus assumiu sobre si. Então, foi por isso que o Pai virou o rosto para ele, porque não queria ver o seu filho amado, mas agora com toda a carga de pecados da humanidade sobre si. Então, naquela hora, Jesus estava ali representando o homem pecador. E o homem pecador, como disse o Erley, ele não encontra nada que possa saciá-lo, porque a sua alma tem sede de Deus. E o pecado nos separa de Deus. O profeta Isaías fala que os ouvidos do Senhor não estão tapados, a mão do Senhor não está encolhida, mas são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o Senhor Jesus, que teve sempre a companhia do Pai durante todo o ministério dele, quando ele na cruz assume o nosso lugar, ele assume o lugar do homem pecador, o nosso pecado faz uma divisão entre ele e o Pai. Por isso ele se sente desamparado. Meu Deus, por que me desamparaste? Então ali está o homem desamparado por causa do seu próprio pecado, porque Deus é justo e santo. Ele nos ama, mas o pecado nos separa dele. Então, nessa hora, separado do Pai, ele sentiu sede. Isso é muito importante para que a gente entenda quão precioso foi aquele ato do Senhor Jesus, quão corajoso foi ele ao tomar sobre si as nossas culpas. Não é isso? Ô, Mônica Gadioli, a Mônica também faz parte do grupo de Ciência e Fé. Ajuda a gente, Mônica, o que mais você vê nas afirmações que a Franciele fez a respeito do corpo humano, da sua necessidade de água e de como a água pura é importante para o corpo? Como é que a gente pode achar entendimento no que é espiritual, né, nessa fala? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor, pastor. Meu nome é Mônica, como o pastor falou, Mônica Castol de Borlini Gadioli. Eu estou em engenharia química e mestre e doutora em engenharia e ciência dos materiais. E eu sou pesquisadora, trabalho como pesquisadora. Bom, agora falando da água, como o pastor já disse, né, a água, ela descedenta a sede do homem, mas para descedentar a nossa alma, somente o Senhor Jesus, para descedentar a nossa alma. Ninguém pode descedentar a sede da alma do homem. Aqui voltando, né, o que estávamos conversando, né, Jesus teve sede, teve dores, foi um homem de dores, né, como o pastor falou, né, aqui Jesus estava como homem, né, foi um homem de muitas dores, ele passou muitas coisas em favor das nossas vidas, para nos dar salvação. E ali, né, quando ele falou, tenho sede,
E ele falou, já tenho sede porque cumprindo a palavra de Deus. Né? O pastor lembrou de alguns salmos, e eu lembrei aqui do Salmo 69, 21. Nessa palavra, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, para cumprir a palavra de Deus, né, a palavra do Senhor, né, o Senhor Jesus disse, tenho sede. Mas como também a irmã falou, de maneira nenhuma o vinagre é adequado para saciar a sede de ninguém, né? Nem do Senhor nem do homem. Por que, Mônica? Por que o vinagre ele não sacia a sede? Para saciar a sede é a água. Né? O vinagre ele pode ser até utilizado em alimentação, né, como condimentos, mas para dessedentar a sede humana, só a água que dessedenta a sede do nosso corpo humano. O vinagre, ele ainda quando é ingerido em excesso, porque ele é usado na alimentação, em condimentos, né, várias... Pequenas doses. Isso, pequenas doses, porque ele se ingerido em excesso, a ação dele digestiva é prejudicada. E ele se torna, até o momento, dependendo da quantidade, né, ele pode se tornar corrosivo, né, para a mucosa gastrointestinal. Ou seja, se ao invés de beber um copo d'água que saciaria minha sede, eu tomar um copo de vinagre, eu vou trazer um problema ainda muito maior para o meu corpo. Principalmente para aquelas pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que têm, que são pessoas nervosas, que têm já problemas, né, de gastrointestinais, que têm problemas de estômago, né? Sim. Isso. Então, para essas pessoas ainda é mais prejudicial. Entendi. Então, aqui só, né, fechando essa palavra, né, ninguém poderia dessedentar a sede do Senhor Jesus quando ele pedia água. Né, ali foi profético, porque somente o Pai poderia dessedentar a sede do Senhor. Muito bom, muito bom. Né, e esse momento foi o ponto principal. E ele agora estava separado do Pai. Estava separado pecados. Do Pai. Isso. Exatamente. Mas aí, nesse momento, é o ponto principal do projeto de Deus, né? Quando ele volta para o Pai, né? Ele estava separado, mas aí naquele momento que ele entrega o Espírito, ele volta para o Pai. E depois, né, para enviar o seu Espírito Santo e nos conceder a vida eterna. Exatamente. Amém. Olha só, Mônica, no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 28, está essa frase que o Senhor Jesus falou. E há uma afirmação interessante ali, diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Olha só, ele disse isso com o objetivo de cumprir as Escrituras. Exatamente as Escrituras que o pastor Erle lembrou. Os salmos, as que eu mencionei, esse salmo que você mencionou também, o 69. Né? Porque o objetivo do Senhor Jesus era cumprir as Escrituras. Pastor Erle. A gente percebe que o senhor estava numa desidratação severa, né? Sofreu muito, uma hemorragia, né, muito severa. As mãos furadas, né? Os açoites, né? Os pés perfurados também. Por certo, perdeu muito sangue, né? Exatamente. Aí eu queria perguntar para a Mônica, para a Franciele, para a Rafaela, o vinagre ele poderia aumentar esse potencial de desidratação? Eu queria que vocês poderiam... Eu já vi uma resposta da Mônica, mas me veio essa... O que você acha, Franciele? O que você acrescentaria? Com certeza, porque vinagre ele não tem o teor para hidratação, até mesmo pela sua composição química. Ele não conseguiria hidratar o corpo, repor a quantidade de água, e o corpo ali ele é necessário, né, para que ocorra uma hidratação do corpo de forma mais rápida. Entendi. E qual o problema da desidratação, Franciele, na sua opinião? Existem várias coisas que acontecem, né, no corpo, né, quando ocorre a desidratação. Quando ocorre uma perda de aproximadamente 5% da água do corpo, a pessoa ela começa, né, a apresentar sinais de desidratação. No início, numa desidratação leve, a pessoa começa a sentir a boca seca, começa a sentir sede. Já quando entra o processo de desidratação grave, quando a pessoa ela passa por esse processo de desidratação leve e ela não recebe água, né, para hidratar novamente o seu corpo, outros sintomas começam a acontecer. A pessoa ela começa a sentir vertigem, confusão, tontura quando se levantam. E se a pessoa não receber um tratamento, né, adequado, uma hidratação,
eficiente, poderá levar a diversos problemas mais sérios, né, no corpo, a falência de alguns órgãos, do sistema de defesa, né, do organismo, e, consequentemente, a pessoa ela entra, né, em coma e pode levar a óbito. Tamanha a importância da água para o funcionamento do corpo humano. Mas deixa eu te perguntar, você mencionou logo no início que a desidratação pode ser causada por, além dos processos naturais, como suor e urina, também por processos não naturais, ofensivos ao corpo diretamente, como o vômito, como uma hemorragia, não é isso? Mas há processos naturais também nossos que provocam a sede, né? Um esforço grande, por exemplo. O que você me fala? Exatamente, né? Quando a pessoa ela desenvolve alguma atividade física ou algum esforço físico grande, você perde água nesse processo, porque primeiramente é necessário ter uma quantidade satisfatória de água para que as funções motoras elas possam ocorrer de forma satisfatória. E quando ocorre um processo de grande esforço, o corpo ele sobreaquece. E para que o corpo ele não atinja uma temperatura que vá prejudicar, o corpo ele é muito inteligente e ele desenvolve um mecanismo de resfriamento, que é o suor, né, para tentar resfriar o corpo ali. Então é uma forma também de perder água, e é necessário que exista uma reposição de água para que o indivíduo consiga desenvolver as suas atividades físicas, né, de forma satisfatória. Entendi. O próprio ministério de Jesus foi bastante penoso. A Bíblia descreve que ele não se poupou, né? A Bíblia diz que ele fazia longas caminhadas durante o dia e passava às vezes a noite orando. No dia seguinte, mais caminhada e deserto. Tudo isso foi, por certo, bastante prejudicial para a sua saúde como um todo, né? Porque era um homem. Ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus, né? Eu vou chamar aqui para falar um pouco mais para a gente sobre um outro acontecimento que, por certo, contribuiu para culminar naquele momento em que o Senhor Jesus disse: tenho sede, que foi alguma coisa que aconteceu na noite anterior. Eu queria falar com a Rafaela Ferreira, lá de São José, Santa Catarina. Rafaela, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Josué, paz do Senhor a todos os irmãos ouvintes, os irmãos presentes. Eu me chamo Rafaela, eu sou aqui de Santa Catarina, estou me formando em farmácia na Universidade Federal de Santa Catarina e estarei iniciando agora já este mês um mestrado em desenvolvimento de formas farmacêuticas na Universidade Federal de Santa Catarina também. Como o pastor Josué comentou, esse caso muito interessante foi uma situação rara na ciência, que se chama hematidrose, que é um suor junto com sangue. Nós lemos na palavra que Jesus suou sangue. É uma situação muito rara. A ciência registrou até 2010 cerca de 80 casos. Então, não é comum de encontrar isso. Não há um tratamento específico para essa condição. E ela é interessante que ela é caracterizada por um rompimento de capilares, que são pequenos vasos sanguíneos que nós temos no nosso corpo, em especial nas nossas extremidades. E esse rompimento, esse extravasamento desses vasos sanguíneos é provocado por um medo ou estresse extremo, podendo até mesmo relacionado muitas vezes, nesses casos relatados pela ciência, com o medo extremo da morte. E nós entendemos que Jesus estava ali se preparando para morrer. Imaginam como Jesus se sentiu, o medo que ele deve ter sentido, o estresse que ele estava passando. Como já foi relatado, ele não estava dormindo bem, não se alimentava bem, o seu corpo já estava cansado, e isso culminou nesse caso de hematidrose, que é o sangue envolvido no suor, suar o corpo sangue. Dele já estava no limite, não é isso, Rafael? Exatamente, é o maior estado de estresse. Tudo aquilo que Jesus passou, algo que muitos de nós nunca nem iremos ver. Como diz em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores. Jesus levou os nossos pecados, todas as nossas culpas estavam sobre ele. E ele estava sofrendo muito estresse nesse momento, que culminou nessa questão de suar sangue. É interessante a gente lembrar também que Jesus
profetizado por Isaías, ele é o Deus forte. E aí a gente pensa assim, mas como é que o Deus forte parece se acovardar diante da morte? Mas não era simplesmente a morte dele. Ele estava levando sobre si a morte de nós todos. Ele não estava levando a culpa de seus próprios pecados, até porque ele é inocente. Ele era o cordeiro inocente. Mas ele estava levando a culpa de toda a humanidade. Então isso é muito assustador. A gente, na verdade, não faz ideia de quão intenso era, de tão amargo era esse cálice. Não é? Quando ele diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice que ele estava falando é o cálice que João vê lá em Apocalipse, o cálice da ira de Deus. E ele tomou esse cálice para si. Então isso é assustador. Não é? Toda a enxurrada dos nossos pecados foi cobrada dele. Então Jesus não se acovardou, não, pelo contrário, ele era Deus forte, ele é Deus forte, e ele enfrenta e leva sobre si uma carga muito pesada. Eu vou chamar aqui para ajudar a gente a entender melhor isso, o Douglas. Fala com a gente, Douglas, um pouquinho também sobre como você vê esse momento tão crucial ali do sacrifício do Senhor Jesus. Amém, pastor, a todos que estão escutando. Interessante que todo o processo que nós já vimos aqui, né, desde o início, quando Jesus fala, tenho sede, e de tudo que foi falado na parte científica, no processo do esforço de Jesus, que Jesus caminhava muito, nesse momento final em que ele chegava ali, como a Rafaela mesmo disse, ele chegou a suar sangue de tanto esforço, de tanto medo, de tanta situação, de tanto estresse que ele estava passando naquele momento. Mas como o próprio pastor Josué acabou de falar, foi um momento de maior esforço que ele teve. Aquele momento que ele estava ali, ele não tinha só a sede por não estar bebendo água, mas ele estava tendo uma sede ali tão grande, porque era um maior esforço que ele estava fazendo. E esse maior esforço que ele estava fazendo não era por levar os pecados dele, não era para levar a culpa dele, mas o maior esforço que ele estava fazendo era para levar a minha cruz, a cruz de todos aqui que estão na sala, a cruz de todos que estão nos ouvindo e a cruz de toda a humanidade. O maior esforço que ele estava fazendo ali naquele momento era para ser moído, de perder toda a água que ele tinha, de sofrer sede como homem, mas para naquele momento da crucificação, ele abrir uma fonte que vinha da eternidade para saciar a sede da nossa alma. É interessante que nesse momento, né, em que ele sente sede, é porque ele que havia, alguns dias antes, lá em Jerusalém, clamado assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque ele é a fonte. E agora a fonte estava com sede, olha que contraditório, né? Que coisa interessante. Aquele que fez de tudo para que a nossa sede fosse saciada, quando ele teve sede, deram a ele vinagre. E é isso que nos faz pensar a maldade do coração, da natureza humana. E o interessante também, pastor, quando ele pede sede, seu próprio vai falar, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Naquele momento ele estava ali como sendo o Filho de Deus. Isso. Na figura de Jesus como Deus, mas na forma que ele estava ali, tenho sede, ele estava como homem. Forma como um menor. Ele veio da eternidade como Deus para ser um menor e levar os nossos pecados. E mesmo nesse momento, no momento de maior fragilidade, que o homem poderia dar ali um copo de água para Jesus, o homem deu vinagre. Exatamente. O que nós temos para dar nesta obra? O que nós temos para acrescentar no processo de salvação? Nada. A única coisa que o homem tem na sua natureza é o vinagre. É aquilo que é amargo. E é por isso que o salmista ele vai falar lá no Salmo 116, que darei eu ao Senhor? Nada. Ele não consegue responder. A gente não tem nada para dar. A única coisa que nós temos que fazer é tomar o cálice da salvação. Naquele momento da cruz, o homem deu vinagre, mas Jesus ele deu o cálice da salvação para o homem. Douglas, é por isso também que nesta obra a gente aprende que o homem
na sua razão, né, na sua cultura, na sua filosofia, na sua teologia, ele não tem nada para dar. E é por isso que o mundo está nessa sequidão. É o que o pastor Hélio falou agora há pouco. O mundo, o homem na carne, a razão, a lógica, a cultura, não tem nada para oferecer para a nossa alma. Pode trazer, né, algum entretenimento, algum acréscimo cultural para a nossa mente, mas a nossa alma tem sede. E só o Senhor Jesus pode saciar a nossa alma. Não foi isso, pastor Hélio? Isso mesmo, pastor. Eu estava aqui ouvindo, a gente pode pensar que Jesus se acovardou, Jesus ele sentiu medo do momento que estava vivendo, né? Se você olha os aspectos da ciência, pode até pensar nisso, mas na verdade eu tenho a compreensão de que o Senhor Jesus ele firmou o pacto com o Pai e ele sabia que seria muito difícil, mas ele precisava de cumprir cada etapa desse projeto. Ele tinha um recado para dar à humanidade em cada etapa, então por isso que ele foi ao seu extremo. Ele precisava viver, ele precisava passar por tudo isso para ensinar para nós alguma coisa. Na verdade, o Senhor ele veio para resgatar o homem desse mundo. O homem no mundo preso ao pecado, distante de Deus, uma terra seca, sem vida, vazia, e ele agora ele abre para nós. Ele abre com a sua morte na cruz do Calvário, ele abre um caminho de vida, um caminho onde nós temos agora a condição de sair dessa terra seca, né, sem vida, de ilusões, e agora caminhando por esse caminho que é o próprio Senhor Jesus, chegar à eternidade com o Pai. Né? Então, ele na verdade, ele foi fiel até a morte ali. Ele sabia que estava difícil, mas ele honrou o compromisso. Ele se fez ali forte, mostrou que ele estava disposto até o fim de realmente mostrar para nós que ele veio a esse mundo com o propósito de nos resgatar, né, de ser a fonte da vida, de ser o caminho, de ser a verdade. Então é isso que nós hoje estamos aqui fazendo, nessa reunião nossa, nessa conversa, dando lugar ao Espírito Santo para que você que está aí nos ouvindo possa entender. Ele sofreu mesmo, mas ele precisava de cumprir essas etapas. E ele foi até o fim. Compreenda que hoje você pode beber dessa água, você não precisa de estar com a sua alma sedenta, frustrado, triste, abatido. Há um caminho que nos conduz à eternidade. Amém. Franciele, o que mais a gente pode achar nesse assunto? Interessante, pastor, que o Senhor Jesus ele se entrega ali na cruz, né, para nos oferecer esta água, que é a água da salvação. Sim. E é algo tão interessante que a água no corpo, ela tem diversos fatores que são importantes para o nosso corpo. Um deles é a limpeza do corpo das impurezas, de todas as toxinas, tudo aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo, a água ela tem esse poder de limpar. E interessante que quando o Senhor Jesus ele se entrega na cruz do Calvário, uma fonte de águas é aberta ali para a vida do homem. E nós encontramos lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 1, que diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E esse é o poder da água do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus ele entregou ali na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue, ele sentiu sede porque ele estava oferecendo a sua água, que era a sua vida para as nossas vidas, para limpar, para dessedentar a nossa sede e para limpar toda a impureza, todo o pecado, todo o jugo. E interessante que também lá no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus ele encontra com a mulher samaritana, ela estava ali buscando água no poço. Mas o Senhor Jesus disse que aquela água que ela estava buscando, ela tornaria a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele se fará fonte a jorrar para a vida eterna.
Então, quando o Senhor Jesus ele se entrega na cruz do Calvário, a fonte das águas ela é jorrada ali na cruz do Calvário. E quando nós nos alimentamos desta água, quando nós descedentamos a nossa sede, além do poder de matar a nossa sede, de purificar a nossa alma, de tirar tudo aquilo que é impureza ou do pecado, que nos aproxima mais do Senhor Jesus, nós alcançamos também a vida eterna. É a água que se descedenta a nossa sede, nunca mais nós sentiremos sede, porque o Senhor Jesus, ele já verteu a sua vida, o seu corpo, o seu sangue, para que o Espírito Santo pudesse circular no corpo da igreja fiel e nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você me fez lembrar, Franciele, de um texto lá em Apocalipse, quando o Senhor promete que aqueles que herdarem a vida eterna, aqueles que vão ser moradores da Nova Jerusalém, nunca mais terão sede. Talvez você que esteja ouvindo o podcast agora consiga associar a ansiedade do seu coração com a sede da alma. Porque é isso que a Bíblia ensina, né? O homem, quando ele não está perto do Senhor, a sua alma tem sede de Deus. Naquele momento, o Senhor Jesus, ele estava ali para sofrer essa sede, para que os nossos pecados, os seus pecados, os meus pecados, lançados sobre ele, fossem pagos. Por isso, você que ouve esse episódio, se você sente sede de Deus, saiba disso. Jesus sofreu essa sede, pagou o preço pelo seu pecado, para que você não tenha sede mais, mas que você tenha a bênção de se encontrar com aquele que é a fonte da água da vida. Não é isso, Mônica? Isso, pastor. Estava lembrando aqui, né? Nós falamos da morte do Senhor, né? Mas o Senhor deixou, né? O Senhor Jesus deixou ser ferido. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo, né? Para nos dar a vida. E continua sendo uma fonte inesgotável, né? Que continua jorrando a água da vida para todos aqueles que entregam a sua vida a Ele, para todos aqueles que creem, né? Como está escrito em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, hoje o Senhor tem sede, né? Sede de dar a salvação, sede de curar, né? De abençoar, né? E continua sendo essa fonte, né? Jorrando para a eternidade, né? E hoje está, né? Como até o Douglas falou no início, né? Está tudo pronto, né? Nós só temos que crer e tomar de graça dessa água da vida. Muito bom. Amém. Glória a Deus. O Salmo 42, que eu mencionei aqui agora há pouco, ele diz mais o seguinte, ele diz aquilo que eu citei, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, ou seja, a minha alma não tem sede de religião. Não adianta eu dar religião para minha alma, filosofia para minha alma, teologia para minha alma. Tudo isso é cultura, isso é razão. Mas eu preciso do Deus vivo. Mas Davi diz mais o seguinte nesse salmo, diz assim, quando entrarei na presença do Senhor? Observem, é como se Davi estivesse diante do muro do seu pecado e não encontrasse ali uma passagem. Aí Jesus vem mais tarde no seu ministério e num determinado momento ele diz assim, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então, no muro do nosso pecado, que nos afasta de Deus, Deus enviou uma porta. E é isso que sacia o homem quando ele entra pela porta, que é Jesus. Ele vai se encontrar com Deus vivo e ele vai ter a sede da sua alma saciada. Rafaela, o que mais a gente pode enxergar nessa passagem e nesse assunto? Muito interessante o que o pastor Weller falou sobre Jesus se fez homem. Lá em Isaías fala como ovelha muda. Ele não reclamou, ele sabia de tudo aquilo que ele enfrentaria, mas ele, como Deus forte, ele seguiu, ele continuou. Ele sabia do seu fim, tanto que ele não permitiu que Pedro ali impedisse o agir do plano de salvação do Senhor. Mas ele continuou, como ovelha muda. Ele carregou a cruz, ele foi crucificado, e ele não reclamou porque ele sabia que era necessário. Ele fez isso por amor das nossas vidas. Tudo aquilo que ele sofreu, ele poderia ter murmurado, ele poderia ter falado
contra aqueles que estiveram com ele, contra os governantes da época, mas ele não falou. Ele simplesmente seguiu o plano profético de salvação e através disso nós alcançamos essa água. Nós alcançamos a palavra de Deus. A água muitas vezes é representada como a palavra de Deus. Ela foi aberta para nós, a revelação está sendo derramada no meio da igreja por meio ali do cumprimento do plano profético do Senhor, que foi consumado ali naquele momento da sua morte na cruz. Tudo aquilo que Jesus sofreu, tudo aquilo que ele fez foi por amor de nós, para que nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus, acesso à revelação e ao Espírito Santo. Exatamente, exatamente. A gente falou agora há pouco que, como é contraditório isso, aparentemente contraditório, né, que a fonte teve sede. Mas é interessante que Jesus, durante o seu ministério, ele falou assim, olha, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus poderia facilmente, Deus que ele é, ele poderia ter suprido a sua sede de maneira maravilhosa, milagrosa ali, até mesmo sem a ajuda de ninguém. Mas naquele momento, ele decidiu dar água do que receber água. Isso é muito curioso, não é, pastor Hélio? Sim, é verdade. Ele podia, inclusive, não ter chegado onde chegou, né? Exatamente. Podia ter, como Deus, como rei, né? Mas ele precisou de ali para que se cumprisse o projeto do Pai. Bom, eu queria fazer uma consideração, talvez a última, pastor Josué. O salmista, o salmo que eu li no começo, o Salmo 63, ele deixa claro para nós, ele diz assim no finalzinho, onde não há água, né? Uma conclusão dele, a minha carne te deseja muito uma terra seca e cansada onde não há água. Então nós estamos aqui com jovens que, por certo, vão ouvir esse podcast. Hoje é dia de tomar uma decisão, meus queridos. O mundo que nós estamos vivendo, a gente precisa de trabalhar, a gente precisa de estudar, né, de tocar a nossa vida. Mas nós não vamos encontrar água nesse mundo, água que vai matar a sede da nossa alma. Não vai encontrar. O Senhor Jesus, ele na cruz do Calvário, ele deixa também claro o que o salmista está falando. Ele olhou com a terra seca, ele não tinha como, ele mostra para nós que não tinha como matar a sede da nossa alma. Mas aí, de uma forma extraordinária também, que é no Evangelho de João, a Mônica citou o 38, eu queria citar o 37, o Senhor Jesus estava ali naquela cruz, né, pendurado, preso naquela cruz, e ele externa, né, a sua necessidade de água, a sua sede. Mas aqui ele fala assim, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então hoje o convite do Espírito Santo para você, o convite do Senhor, você que está aí, você que entendeu que a sede da alma não tem como suprir buscando em qualquer canto desse mundo, hoje é dia de você aceitar Jesus. Você buscar uma igreja, vai, procura uma igreja, porque só o Senhor Jesus, ele pode matar a sede do homem. Ele se colocou agora de pé ali, para dizer isso. Quem tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Amém? Eu queria fazer essa consideração. Amém, pastor? Muito bom, Werley. A Bíblia, como eu falei no começo, ela usa de muitas figuras didáticas para ajudar a gente a compreender aquilo que está naturalmente fora do nosso alcance. E o Douglas fez ele se lembrou de uma passagem muito interessante que ajuda, que lança um pouco de luz a mais em cima desse assunto, não é, Douglas? De que se trata? Tem uma passagem muito interessante a todos que nos escutam, que está lá no livro de Juízes, no Velho Testamento. No capítulo 6, vai falar da vida de Gideão, que malhava o trigo no lagar. E em certo momento vai ter um anjo que vai se chegar a ele e vai fazer promessas para ele. E vai chegar um certo momento da passagem, a partir do verso 36, para resumirmos, que Gideão ele vai fazer uma prova com o Senhor. E ele chega e pergunta para o Senhor, se hás de livrar Israel pela minha mão?
como me tem visto, eis que porei um velo de lã na eira. Mas o que era a eira? A eira era um pedaço de terra, era um chão batido. Fala exatamente do mundo, do homem. E se o orvalho estiver somente na eira e secura sobre toda a terra, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água, e disse Gideão ao Senhor novamente: não se acenda contra mim a tua ira, sem ainda falar só esta vez. Rogo que desta vez, quando eu voltar, haja secura no velo, mas que toda a eira, toda a terra, ela haja o orvalho. E o que isso estava querendo representar profeticamente? Toda essa prova que o Gideão fez com Deus naquele momento. Estava representando exatamente tudo o que nós falamos aqui nesse momento. O velo de lã fala exatamente do velo de uma ovelha. O Senhor Jesus, ele desceu da eternidade, mas ele veio como uma ovelha calada, como o próprio pastor Josué já disse aqui. E no momento da cruz, ele subiu na cruz, mas ele subiu cheio de água. Ele subiu cheio do Espírito Santo. Enquanto nós, homens, estávamos secos, sem nada, a única coisa que nós tínhamos era o amargo do vinagre. O Senhor Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da água, como nós falamos aqui. E naquele momento a palavra fala que Gideão, ele espreme todo o velo de lã no primeiro dia, que estava molhado, e dá uma taça cheia d'água. E no dia seguinte, acontece que toda a eira estava molhada e o velo de lã estava seco. E é exatamente a passagem que nós vimos aqui. Na crucificação, o Senhor Jesus, ele foi moído. Ele foi espremido para nos dar a taça do cálice da salvação. E nesse momento que nós passamos a ter esse cálice da salvação, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a terra e nós passamos a ter direitos a sermos chamados de filhos de Deus. E era isso que a lembrança que o Senhor me fez Glória nesse a Deus. momento. Glória a Deus. Pessoal, a gente já está chegando no final do episódio de hoje. A gente tratou do assunto tenho sede. Como eu já mencionei, no verso do Evangelho de João, que traz o registro dessa fala, João escreve ali uma observação, olha, para que se cumprisse as Escrituras. Por isso que a gente mencionou diversos textos aqui, especialmente dos Salmos, que falam da sede do homem natural. Sede que o Senhor Jesus assumiu naquele momento, quando ele levou sobre si todas as falhas da nossa natureza. E ele sofreu sobre si todo o castigo de Deus, para que nós fôssemos livres dessa sede. Por isso, nós queremos encerrar convidando a você que nos escuta a buscar ao Senhor conosco. Nós temos aqui nas nossas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata diversas maneiras de você acessar o conteúdo que a igreja disponibiliza. Temos divulgado o Evangelho eterno. Esse Evangelho que sacia nossa alma, que não é baseado meramente na interpretação racional dos textos bíblicos, mas é fruto de uma experiência com a revelação do Espírito Santo. Por isso nós queremos convidar você para se saciar nessa fonte, como nós temos achado saciedade para a nossa alma. Tem nos feito muito bem estar próximos do Senhor Jesus, porque mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando o sol das lutas, o cansaço dos problemas do dia a dia se abate sobre nós, nós encontramos no Senhor Jesus o refrigério, porque para isso ele pagou lá na cruz um alto preço, para que você pudesse ter acesso a isso. Nós vamos encerrar esse programa fazendo uma oração. Feche os seus olhos para orar junto conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, ok? Vamos orar. Nosso Deus,
adoramos o teu nome por esses momentos passados aqui ao redor da tua palavra, que sacia a nossa alma. Pedimos, ó Deus, por todos que estão ouvindo este programa, para que possam ser confortados pelo teu Espírito Santo. Nós queremos pedir especialmente por aqueles que estão hoje com essa sede da alma e ainda não encontraram o alívio, não encontraram a fonte das águas vivas, que é o Senhor Jesus. Ó Senhor, que possam ter uma experiência com o Senhor, que possam buscar a tua face, como diz a Bíblia, enquanto se pode achar, invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Abençoa, Senhor Deus, também solucionando problemas, aliviando dores físicas, curando enfermidades, abençoando as famílias. Senhor, que todos os que estão nos ouvindo sejam beneficiados com a operação do Teu Espírito Santo. Nós oramos assim pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Pastor Erley, Douglas, Mônica, Rafaela, Franciele, foi um enorme prazer participar com vocês de mais esse episódio do podcast do Grupo de Oração Semente Preciosa, a participação aqui de nós do Grupo Ciência e Fé. Que o Senhor nos abençoe a todos. A paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos, irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor.